Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu quero deixar mais um conteúdo para reflexão do seu coração. Narcisista nunca gosta de fazer nada que favoreça a sua vida. Narcisista não gosta de fazer nada que favorece ou que tira a sobrecarga da vida da vítima. Muito pelo contrário. Tudo que ele faz é para sobrecarregar você de responsabilidades, aonde essas responsabilidades a vítima acaba acatando, né? Porque ela não quer problema, ela acaba acatando. Ela não só resolve a parte dela, como ela também resolve a parte do narcisista. Ele é tranquilo mesmo, de boa, ele é folgado. Então, quando ele está prestes a te dar um descarte final, ele nunca vai ter tempo para você, ele nunca vai parar para te ouvir, ele nunca vai ter tempo para chegar, ele nunca vai ter tempo para sair, ele nunca vai ter tempo para dizer oi, ele nunca vai ter tempo para poder dizer tá bom, ele não vai ter tempo para você. Ele já não tem, ele já não investe, mas quando ele está prestes a dar o descarte final, todo o tempo do mundo narcisista será na direção de qualquer local, de qualquer ambiente, menos na direção aonde você está. Ele vai enxergar qualquer outro lugar. Mas se for o lugar que você estiver, o olhar do narcisista não será mais voltado para aí, porque ele já programou o descarte final. Ou seja, essa dica ele sempre dá para a vítima. Não estou aí, não quero responder, não soma na minha vida, para mim não interessa, porque ele precisa te ferir com essa atitude dele. Ele precisa fazer com que você se sinta desprezada por ele. Mas, na verdade, o narcisista, ele é o próprio desprezo em pessoa. Quando ele faz isso, ele já preparou a cama dele, o ambiente com outra vítima. Mas, na verdade, ele precisa deixar a vítima antiga sem uma resposta do porquê ele trata ela desse jeito. Então, eles trabalham com muita mentira. Na verdade, ele age como se ele estivesse empurrando, né, tudo que são deles para as outras pessoas. Ali tem muita mentira. Então, não é só mentira, mas também a falta de caráter. A falta de caráter. E se ele se sentir cobrado, ele não gosta. Se você entrar numa conversa com ele, ele não gosta. Por quê? Porque o narcisista é quebrado. Então, ele vai seguir adiante, desprezando a vítima, porque ele sabe o quanto ele é pequeno e o como ele é vazio, sabe? E ele precisa seguir adiante para que essa máscara não caia diante de você 100%. E para que você entenda que outra pessoa, veja bem, outra vítima, outra pessoa que não é você, está preenchendo a vida do narcisista. A vítima antiga chega a pensar isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso é uma farsa. Nada, nem ninguém, nem nenhuma pessoa pode preencher o vazio do narcisista. Porque ele tem que correr de vítima em vítima, de lugar em lugar, de pessoas em pessoas, de ambiente em ambiente, porque isso grita dentro dele. E por que grita? Porque ninguém preenche. E cada vez que ninguém preenche, ele se decepciona. E quando ele se decepciona, o que ele faz? Ele volta para a vítima antiga. Eu quero que você entenda. A vítima antiga pensa que ele está voltando para ela, depois do desprezo que ele dá. Mas ele não volta para ela, ele volta por causa da decepção que ele teve de pensar uma coisa da nova vítima e ser o oposto. Porque o vazio continua nele. Então ele volta para ver se você ainda vai aceitar ele, mesmo depois do desprezo que ele deu. Para ver se você vai voltar atrás, se você ainda vai tratar ele bem como você tratava, sabe? Para que você esqueça, né, como ele te tratava, para que você esqueça como ele te humilhava, para ver como você se sente em relação a tudo que ele fez com você. Então ele volta.
Sendo que ele precisa ver na vítima ou na ex-vítima uma pessoa rejeitada. Isso dá um prazer para o narcisista quando ele consegue fazer a vítima se sentir rejeitada por ele. Vocês não têm noção. Isso é o gosto da humilhação que ele faz com as pessoas. Por isso que aqui nós orientamos as vítimas a não cair nesses gatilhos mentais. Porque tudo que o narcisista faz com a vítima, ele sempre vai dizer que foi a vítima que fez com ele. Ele nunca vai dizer que isso vem dele. Então ele vai sempre estar jogando entre uma vítima e outra. Entre um abandono e outro, entre um desprezo e outro, porque ele não quer passar por essa fase, por esse período de ser visto, humilhado e rejeitado. Porque quando você descobre a verdade, você não quer mais ficar. E ele fica nessa de ir e vir mesmo. Porque o narcisista, ele busca todo o tempo, como eu disse isso essa semana para vocês, é ser servido. Ele quer ser servido pelas vítimas. E enquanto elas servem ele vai deixando partícula daquilo que eles são, deles na vida dessas vítimas. Então ele quer te ver sem a sua autoestima de vida. Ele quer te ver se apagando, se desaparecendo da vida, de diante dele. Ele quer olhar para a vítima e ver ela se consumindo por causa dos tratamentos que ele dá. De tudo que é saudável, de tudo que lhe traz paz, de tudo que te traz felicidade, que te gera amor, ele quer ver você se distanciando disso. Parece que toda a rotina da vítima ela é mudada. Parece não, é mudada. Ele muda toda a rotina da vida da vítima. Sem você perceber que ele está mudando as coisas de lugar. Para que tudo saia conforme ele planejou. Ele já planejou que tudo saia direito. Então eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Não se desgaste para ver ninguém bem. Ninguém merece a tua canseira. Você não precisa deixar ninguém bem, porque não é o que você faz. Não adianta você ser legal, as pessoas não respeitam quem é legal. As pessoas respeitam quem se respeita. O que a vítima precisa é se posicionar para não aceitar de volta os abusos de pessoas que não aprenderam a se impor, não aprenderam o que é respeito. Então, quando a vítima ela se impõe, o narcisista não cabe mais na vida dela. Quando você conhece como o narcisista manipula, nunca mais ele manipula você. Você só precisa saber quem é ele e quem é você. E como ele faz para prender você no ciclo abusivo. Narcisista só fica com alguém que ele consegue conviver com ela mentindo, coagindo, enganando. Entre uma segunda e outra, entre uma semana e outra, ele dá uma surtadazinha, depois volta de novo para o céu, sabe? Mas sempre coagindo. Ele não sabe conversar, sabe? Ele não sabe, narcisista nenhum conversa. Eles gostam de discussão. E no meio dessa discussão ele precisa te acusar de tudo que ele fez com você. Exatamente tudo que ele fez com você, ele te acusa de que você que fez com ele. Então quando o narcisista trai, ele vai dizer que foi você que traiu ele. O bicho é desse jeito. Você está fazendo ele se sentir muito mal. Ele não esperava ser tratado desse jeito por você. Sabe? Agora que tipo de poder doido é esse que ele tem que ele se sente enganado pelos outros? Ele não é tão manipulador? E por que nesse momento ele se sente enganado? Você está vendo como ele faz de tudo para confundir o seu entendimento? Então, na verdade, o que ele foge é de sofrer sozinho com aquilo que ele sabe que ele carrega. Ele precisa jogar isso para outras pessoas para que ele sofra menos. Sabe? E ao mesmo tempo você ficar observando ele para que depois desse descarte que ele dá, a ex-vítima consegue olhar para ele e dizer, olha o quão desejado ele é. Olha como ele tá. Mentira, não é nada disso. Tudo mentira, minha filha. Mentira, mentira. A próxima vítima nem sabe do que ele já programou fazer com ela e vai fazer. Exatamente o que ele fez com você ou pior. Principalmente se ele não terminou os abusos com você. Ele vai descarregar exatamente tudo em cima da nova vítima. Só que ela não sabe ainda do que está por vir. Então ele fica com esse jogo que é a frieza, né? Ele vai tirando tudo que a vítima sente de prazeroso, de valor na vida dela, ele vai tirando, vai deixando sombrio, porque ele joga. Ele vai jogando as bagaceiras dele para cima da vítima. Então não perca o seu
equilíbrio. Mantenha calma, tá? Narcisista não é isso tudo também não. Ele só é se a vítima se entregar nas mãos dele. É exatamente isso. Então, o interessante é que a vítima, ela está sempre buscando uma resposta do porquê que o narcisista tratava ela desse jeito se ela não fazia por merecer. Não é sobre o que você fez por merecer, é sobre o que ele é. E ele não aprendeu a tratar ninguém com dignidade porque eles não têm caráter. Ele só sabe aplicar frieza, silêncio, distanciamento. Calma, agora você está entendendo que tudo isso foi calculado. Primeiro ele te fez você ver nele uma pessoa que ele não é, que ele não tem, que ele não faz e uma força que ele nunca teve. Depois ele revela para você em silêncio, em frieza, em distanciamento, tudo que ele é, o que é o vazio que ele carrega. Então, na verdade, ele acaba se revelando para você os entulhos emocionais, psicológicos, né? Muitas das vezes espirituais também, porque eles não têm uma vida pautada, né, nas coisas de Deus. E a vítima acaba descobrindo que ali nunca houve verdade, ali só houve um engano o tempo todo. E quanto mais a vítima buscava entender, porque na verdade é isso, o narcisista ele quer ver a vítima buscando entender ele. E quando ele percebe que a vítima está buscando entender ele joga uma carta diferente, ele joga um jogo diferente para fazer você se sentir perdida. Ou seja, a vítima se perguntando, será que não foi um momento de fraqueza? Será que não foi um momento de falta de visão? A qualquer momento ele pode voltar, ele pode melhorar e pode fazer diferente. Ele quer que a vítima tenha essa dúvida. Porque se a vítima tiver essa dúvida, ela vai sempre esperar por ele. E o desejo do narcisista é que a sua vida não vá em nenhuma outra direção que não seja a direção onde ele está. Porque só assim ele consegue te manter aprisionado aos abusos dele. Então observa que o narcisista ele te testa assim. Ele te testa desse jeito. Vai prestando atenção aí. Quando o narcisista silencia e some, tá? Ele fica agindo como se ele fosse um detetive particular. Só que, na verdade, ele está te observando como você está reagindo ao silêncio dele. Então, ele precisa aplicar esse silêncio cada vez mais para fazer com que esse silêncio te fira um pouco mais, te machuca um pouco mais, te corrói um pouco mais e você, não suportando a dor do silêncio, você vai atrás buscar uma resposta. Ele precisa tirar a sua paz e ver você fazendo o mesmo com ele. Olha o jogo que o narcisista faz com a vítima. Quando ele tira a sua paz, ele fica de longe observando agora como você está. E analisa bem. Então ele precisa ver a vítima fazendo a mesma coisa com ele. E a vítima começa a investigar sem querer, saber se está bem, se não está. Ela começa a entrar no modo investigadora. Gente, não é porque a vítima quer, não é porque ela quer. É porque ele fez isso primeiro e ele de longe silenciou. Ele ficou na escolta onde ele consegue te ver e você não sabe que ele está te observando, que ele está te vendo. Agora a vítima começa a incorporar o papel do narcisista. Sem perceber, ela começa a imitá-lo. Gente, isso é sério que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, não, perdão. O que eu estou falando. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe fazer isso. Mas assim, é sério. Agora a vítima começa a stalkear, ela começa a querer saber, porque ela acha que ela, sabendo do que se trata, ela vai descobrir alguma coisa que interessa a ela. E isso é um gatilho, é um tiro no pé, onde o narcisista precisa realmente desse comportamento da vítima para ele continuar humilhando ela. E o narcisista aparecendo ou se distanciando, a intenção dele é o mesmo, é tornar a sua vida um vazio tão grande, perto ou longe, do tamanho do vazio que ele sente nele. Então, ele está jogando. Aí ele começa o quê? Ele começa a ter
a atenção para todo mundo, menos para você, como eu disse agora há pouco no início do vídeo. Quando ele está indo, que ele quer mesmo um massacre geral do ambiente, do lugar, da vítima, da pessoa, dos negócios, da empresa, do dinheiro, da casa, da venda, da troca do carro, tudo vai para rolo. Você não está entendendo? Não é só a vida da vítima que vira uma bagunça, a mente dela também fica. Porque tudo que é financeiro também é envolvido naquele tempo que aparentemente ele estava envolvido com ela. Olha para você ver. Aí você vê ele tendo atenção e tempo para todo mundo, menos para você. Ele faz isso com muita clareza. Agora, a vítima não é notada. Ela não entende por que isso. Parece que ela se torna como que eu vou dizer? Um fantasma que ninguém vê. Minha filha, é um jogo, tá? É um jogo. Na verdade, ele está seguindo ali passo a passo de longe para ver qual das cartas que está dando certo. Sabe? Para ver que hora ele vai mexer você de lugar. Que hora ele vai voltar para mexer com as suas emoções. Que como ele vai poder mexer você de lugar e qual outra pessoa ele vai encaixar no seu lugar. É um jogo. Então o tempo vai passando, o comportamento dele piorando cada vez mais. Pode acreditar no que eu estou te falando, que é uma verdade. Narcisista nunca melhora, ele só piora. E observa que essa frieza do narcisista é para desorientar você. Desorientar você. Aí ele começa a apertar uma coleira, sabe? Que ele põe, né? Quando ele está fazendo as declarações, quando ele está no bomb love, quando ele está no falso amor, sem a vítima notar, ele já estava com essa coleira na mão, que se chama uma corrente psicológica. Ele agora, depois que passa essa fase, ele vai apertar essa coleira para ver a vítima cada vez sem ar. A vítima chega a sentir realmente falta de ar, eu não estou brincando, gente. E isso é de dentro para fora. Então, quanto mais ele te faz pensar na frieza dele, mais ele se aproxima da nova vítima, que sim, essa nova vítima agora, para ele tem graça, mas você não tem graça nenhuma. Você está entendendo o que ele quer ver você sentindo? É nisso que a vítima sente essa coleira sendo apertada nela. Esse é o jogo dele, né? E te trata com indiferença, sim, né? Como eu disse, como se você fosse invisível. E de longe ele chega a rir, gente. O narcisista é zombador da vida das pessoas. Ele chega a rir. Aí, rindo, olha para você ver, mesmo depois de tudo isso que ele faz com a vítima, rindo, ele se aproxima. É exatamente o que eu estou te falando. Tudo bem, não aconteceu nada, sabe? Acho que ela acredita em mim ainda. Depois de tudo que eu fiz com ela, quer ver? É só dar uma risadinha para ela que ela se abre. É só mandar um oi que ela responde. Tá tudo bem, eu tenho janela aberta ali, posso entrar. Ele volta rindo como se nada tivesse acontecido, mas na verdade ele está zombando da vítima. E na mente das pessoas que conhecem o narcisista, ele é normal. E a vítima é que se passa como mentirosa se ela falar alguma coisa. Só que de normal ali não tem nada. Ele aparenta estar normal, tá? Mas na verdade ele buscou desorientar você. Então ele vai te tratar como uma pessoa sensível, sabe? Como uma pessoa que faz drama demais, como uma pessoa que... Ah, você é fraca demais, não precisava disso tudo. Eu só fui ali e voltei, não aconteceu nada. Mas na verdade aconteceu o descarte. Aconteceu o descarte. Aconteceu o desprezo. Aconteceu sim a troca de pessoas do lugar. Mas na verdade ele volta porque ele quer que você o sirva como você sempre serviu. Sabe? Do jeito dele, na hora dele, com o gosto dele. O que é isso? Submissão a ele. E a vítima já está emocionalmente abalada com tudo isso que ela teve que passar sozinha enquanto ele estava ausente. O que ela faz para amenizar a dor que foi provocada nela? Ela aceita ele de volta. É por isso que a maioria das vítimas adoece muito, gente. Depois fica mais difícil para a cura, mas não é impossível. A vítima já está abalada, se sentindo trocada por algo ou alguém que ela às vezes nem sabe, sabe?
Ela nem tem se ainda tá com o narcisista, se não tá, mas ela fica confusa. Mas de repente ele ainda me prioriza, porque se ele não me priorizasse, ele não voltava. Não, ele não volta por causa da pessoa. Ele volta pela submissão das pessoas a ele. Ele volta para poder pegar a sua atenção de volta para ele. Pegando sempre a sua atenção, porque você com a atenção voltada para ele, você não vai parar para poder priorizar a sua cura. Então observa, o narcisista está te monitorando para ver o quão apegada a ele você ainda continua. Ah, é exatamente isso aí que você ouviu agora. Deixa eu ver o quanto por cento ela ainda está me esperando. E cada vez que ele percebe que a vítima ainda está na dele, ele cobra, tá? Ele vai te cobrar cada vez mais. Você pode doar tudo, ele vai agir como se você nunca tivesse doado nada. Sabe? Tudo que parece agradar ao narcisista, você vai fazer cada vez mais. E quanto mais você fizer, mais ele vai tornar essa vítima indesejável e rejeitada. Porque é na sua entrega que ele te pisa. É na sua entrega que ele te rejeita. É na sua entrega que ele te humilha. É naquilo que você faz para ele é que ele te pisa. Você está entendendo? Esse é o narcisista. Então ele vai se tornando, para essa vítima, alguém inacessível. E a vítima começa a se sentir esgotada, porque ela entregou de novo e deu outra chance, mas ele não está ao alcance dela. Por mais que ela faça, ele não cai, ele não vem. Ele não vem, não é porque ele não quer, não é porque ele nunca esteve aí. Claro, ele precisa que você busca pela presença dele. E ele escondido te controlando de perto ou de longe. Ou voltando para você depois do descarte, ou de longe com uma nova vítima. Ele precisa sempre que você esteja no controle dele. Enquanto ele está com outras vítimas, porque nem sempre é uma vítima. Então ele se ausenta de você. Cada vez mais ele vai se ausentar de você. Ele se fortalece te enfraquecendo. A vítima se sentindo fraca, ele se coloca por cima e essa vítima por baixo. É exatamente isso que acontece. Ele precisa que você se sinta mal para que ele se sente bem nele. Então observa que se preocupar com ele é muito prazeroso. Meu pai, meu Deus, ela ainda se preocupa comigo. Ela ainda esperava isso. Isso para ele é um prato cheio. Quanto mais a vítima buscar acessar a ele, mais torturador ele se torna para você, porque ele é impiedoso e cruel. Nunca espere algo de alguém que nunca quis ficar. Se nunca quis ficar é porque já tinha ido há muito tempo. Narcisista não merece isso, ele não merece o esforço que a vítima faz para estar com ele. Então o narcisista vai ficando, como eu disse agora há pouco, inacessível para você. E você se sentindo invisível para ele. Quanto mais você tenta fazer com que o olhar dele se volte para você, mais inacessível para você ele vai ficando. É aonde que ele adquire um falso poder que ele nunca teve. Ele desdenha, gente. De longe, ele fica desdenhando das pessoas. Isola a vítima. E só monitorando de longe, e monitora cada vez mais. Ele fere. E oferece, né, depois que ele cava uma cratera na vítima, depois que ele feriu bastante com esse comportamento, ele volta, né, para o lugar, né, com um cachorro com um rabo no meio das pernas, e oferece para você como se ele fosse a cura para esse mal que você está sentindo, por essa ferida que está aberta em você, mas para que você esqueça que foi ele mesmo que causou essa ferida em você, para ver se ele seja aceito de volta. Você está entendendo? Ele se oferece como a cura para você, mas a cura de uma enfermidade que ele mesmo causou. Como que pode um mal curar o que está mal? Não tem como. Tem que ser alguém bem saudável para poder ajudar quem está caído, né? Então ele busca todo o tempo mexer com as suas emoções, cada vez de novo, suas emoções.
quanto mais a vítima ficar emocionalmente mexida e abalada com o comportamento dele, mais distante dessa vítima ele vai ficar. Então, quando ele se ausentar de você, der o descarte, ou estiver longe, glorifica a Deus por esse momento. Se ocupe, corre imediatamente, se ocupe com algo novo, sabe? Com você, com as suas coisas. Porque quando você fizer isso, você está acabando com a raça do narcisista. Você está acabando com o show dele. Acabou. Ele ausentar só abriu vaga para algo novo. Conviver com um narcisista é o mesmo que conhecer um inferno. Deus que me perdoe, gente. Vocês não sabem o tanto de depoimento que eu tenho de pessoas, sabe? Mas eu tô aqui, graças a Deus, nesse canal porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de conversar sobre o assunto. Se eu puder orientar para poder sair com vida, eu vou orientar. E eu quero e vou te ajudar. Esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Narcisista te perturba em silêncio, fingindo estar calmo. Tem essa fase, tá? Ele fica em silêncio, finge que está calmo. Só que isso é abusivo, porque ele está tentando te controlar, te manipular, te enfraquecer, buscar você para ele. E quanto mais você se voltar para ele, mais frágil você se sente nas mãos dele. Então faça o narcisista perder o controle sobre você. Controle esse que ele acha que tem. Aí você vai me perguntar como? Deixando o narcisista sem resposta. Você já sabe a resposta que ele espera de você? Dou uma resposta diferente. Pronto. Como assim? Ué, você vai ficar triste com o que ele está fazendo. Quando ele chegar, você está maquiada, arrumada na frente do espelho, o cabelo pronto. Você vai aparecer na frente dele completamente o contrário daquilo que ele esperava que você fosse. Está. Sabe? Te afetou com alguma coisa. Ela vai ficar pé da vida, vai ficar com raiva. Não. Quando ele chegar, você vai estar com o rádio ligado, cantando louvor. Gente, nada irrita mais o inferno do que isso. Porque você está superando esses demônios. Supera essas pragas. Supera esse mal. Repreende no nome de Jesus. Porque tudo que o narcisista quer é te ver mal. Sabe? E magoando os seus bons sentimentos. Porque na medida que ele te magoou, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais amarga. E uma pessoa amarga, quem é que quer ficar perto dela? Você está entendendo agora? Porque ele joga toda a amargura dele para cima da vítima. Você não era amarga. A vítima se torna amarga. Porque esse amargo vem do narcisista para ela, isso não é dela. Por quê? E como? Através da dor que ele causou. Entendeu? E como é o comportamento? Narcisista sorri em público. Coisa linda, né? Você já sabe dessa história. Diante das pessoas e dentro de casa, você vê um olhar frio, uma cara fechada, uma murmuração, uma reclamação, uma bateção de porta, uma rejeição, uma frieza, um dormir de costa virada. Só agressividade. Mas lá de fora, ao público, sorridente, simpático, amoroso, bem resolvido. Outra pessoa. Então, o narcisista não gosta de fazer você se sentir bem com nada. Nunca ele vai contribuir para deixar a vida da vítima bem. Sabe? Dele não precisa esperar nada de bom, porque não vem. Na convivência com o narcisista, a vítima experimenta tortura, lágrimas, choro, humilhações, frieza, invisibilidade, rejeição, surtos, enganos, mentira, traição e dor na alma. E essa dor na alma reflete a enfermidade no corpo. Então ele precisa te enfraquecer a qualquer custo. Ele precisa ver a vítima se humilhando para receber uma migalha dele. Ou seja, quase implorando para que ele dê um olhar para ela. Gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Isso não é amor. Nunca foi. Isso é dependência. Sabe?
E ele vai dando desprezo. Quanto mais ele vê você buscando por algo dele, mais ele vai dar desprezo. Mais ele vai te dar rejeição. E ele faz isso de propósito, porque ele sabe que isso te deixa você com a alma sangrando, ferida e machucada. Fora a hora que ele mesmo volta para te oferecer a cura da cratera que ele mesmo abriu. Um dia ele te deseja, no outro ele te humilha para te controlar. Ele finge, tá? Ele finge te tratar bem. Durante o dia todo. Quem conviveu com narcisista sabe do que eu tô falando aqui. Te trata bem o dia todo. Para te causar falsa esperança. Que entre vocês dois está tudo bem, me engano seu. Ele calculou isso friamente. À noite, ele vai servir a próxima vítima, sem hora para chegar em casa. De dia não parecia que estava tudo bem? Pois é. Depois que anoitece, surta. Aí ele agora vai, esse bem que parecia estar com você não está não. Tudo mentira, farsa. Desaparece. E quando chegar, você não pode perguntar onde estava. Quando chega, vai dormir no sofá. Menina, é muito depoimento que eu tenho aqui. Muitos, não é pouco, não é muitos. Ele vai dormir no sofá. E no sofá. E de novo no sofá. Você não entende nada. Então ele está te mantendo. Ele está te mantendo à distância dele. E para que você pense, quem será essa vítima que está agradando a ele? Porque ele estava tão bem durante o dia, e por que sumiu a noite toda? Você está entendendo? Como se você não merecesse ele. Agora quem merece ele é uma outra pessoa que colocou ele num pedestal muito elevado. E a vítima começa a ficar mal com tudo isso. Sendo que o narcisista, ele está se reservando, na verdade é essa, para a outra vítima. Enquanto ele te dá uma canseira mental. Porque a vítima fica ali. A vítima que ainda está ali com ele, nos pés dele. Esperando uma mudança dele. E ele está reservando as energias dele para dar uma atenção para a nova vítima. Porque ele não pode deixar rastro para essa nova vítima. Minha filha, desgaste emocional. A atenção dele vai para qualquer lugar, menos para você. Estou falando sério, estou falando de narcisista. De jogo mental. Mas, na verdade, ele busca a sua reação. Tipo, mexo com ela, mas não sou dela. Não para o bem. Ou seja, é para manter a sua atenção voltada para ele, enquanto ele se direciona essa atenção para outra vítima, outra direção, outra pessoa. Ele quer controlar você. E esse controle vem juntamente com medo. A vítima se sente controlada aí com medo. Aí essa frieza emocional é para te torturar, enquanto a outra vítima está se abastecendo nele, porque ele já está viciando a nova vítima nele, e ele também se sentindo suprido com a presença da nova vítima, que ainda não está se sentindo esgotada, mas vai chegar a vez dela também. Que Deus livra ela, coitada, desse momento. Mesmo lugar que você passou. Então é ali aquela troca de suprimento, né? E o valor dele é 0. Mas evita olhar para ele quando ele estiver fazendo esse jogo com você. Volta o olhar para dentro de você. Porque o que o narcisista busca é ver lágrimas de dor e vergonha na vítima. Para que ele seja visto como o coitado que sofreu muito com você. Ele não merecia ser tratado desse jeito. Mas, na verdade, quem está sentindo a dor, a vergonha e derramando lágrimas é a vítima, nunca é ele. Isso leva, gente, vamos botar aí dias, meses, às vezes até anos. Tá? Eu conheço vítimas aí que ficou com narcisista há anos. 20 anos, 30 anos, tem casos de 40 anos ou mais, meu Deus. E no final tá tudo bem. Eles deixam sequela, mas não conseguem matar, porque maior é Deus. Aí esse comportamento do narcisista não
tem rota certa. É um vai e vem, sempre trocando as vítimas de lugar. E ele não tira férias, não. Você pensa que o mal tira férias? Não tem férias, não. É qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ele precisa fugir do eu dele que grita por sofrimento, porque ninguém consegue abastecer o vazio do narcisista. Quem precisa sair é a vítima, porque o narcisista é narcisista e vai morrer narcisista. Nada dele está ligado a você. Ele não liga nada dele a você. Ele só liga o que você sente a ele. Só isso. Dependência. Porque através dessa dependência, dessa carência, ele consegue controlar você. Tá? Isso aqui é o poder que você sente nas mãos. Para poder tratar a vítima como uma marionete. Só os narcisistas, gente. Vou falar uma coisa para vocês. São tão idiota. Deus me livre, sabe? Horroroso. São tão idiota. Eles são burro demais. Eles chamam as vítimas de burra, mas eles são muito burros. Porque eles não mudam nem o roteiro de ser narcisista. Eles poderiam inovar esse padrão, né? Eles não inovam, não. Repete com todas as vítimas a mesma coisa. Abate no peito e acha que está conseguindo enganar todo mundo. Olha só. Que doideira. Repete tudo o tempo todo. E se enrolam sozinho. E é aí que as vítimas vê de quem se trata. A primeira, a segunda, a terceira, a ex, a atual e as novas que virão. Aí elas vão ver do que se trata. É isso aí. Quando elas percebem e elas acordam de quem se trata, é isso que é a derrota final do ser narcisista. Essas vítimas saem para se curar e ele continua em busca de mais vítimas para poder permanecer se sentindo alguém que tem alguma coisa a oferecer, sendo que, na verdade, eles preferem humilhar, pisar, denigrir a imagem da vítima para ele se sentir um pouco melhor. O narcisista quer a vítima investindo tudo dela neles, o tempo todo. E enquanto essas vítimas estão investindo neles, eles vão investindo as mesmas energias que são investidas neles em outro lugar, em outras pessoas. É isso que eles fazem. Afinal, né? Ele tem que proteger a imagem dele. Na mente do narcisista é assim. Eu preciso me proteger a qualquer custo. E para isso, ele denigre a imagem da vítima. Ele te pinta de tudo que não presta. Né? Para ver se chega mais leve em outro ambiente. Então, ele precisa pintar você da pior coisa que aconteceu na vida dele. Para quando ele chegar no outro ambiente com outra vítima, ele consiga ser visto como alguém que merece uma chance para recomeçar. Então, quando o narcisista surtar, gritar ou te provocar, eles adoram provocar uma briga, entrega a sua ausência. Isso. Só olha, entrega a sua ausência, fica em silêncio e sai do ambiente. Vai buscando a sua paz interior, vai trabalhando isso em você. Porque o narcisista, ele quer que você se abala com as afrontas dele. Agora, você é livre, você está feliz, você está tendo controle da situação nas mãos, e você com controle, você não vai cair nos gatilhos emocionais psicológicos que o narcisista usa para manter você presa. Esse é o jogo do narcisista com todas as vítimas, tá bom? Fica com essa reflexão e eu gostaria de te pedir, mais uma vez, você que pode, nos ajude, tá bom? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, seu joinha e dá uma compartilhada. Nos ajude aí no nosso trabalho em nome de Jesus. Muito obrigada e até o próximo vídeo.